Meus amigos e irmãos de ideal espírita, Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de podermos estar aqui reunidos uma vez mais em seu nome. Agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de tempos a tempos nos enviar os seus servos que de longes terras vêm até nós, trazendo-nos conhecimentos profundos da sua sabedoria que nos interessam e enquadrados dentro da doutrina amada que partilhamos, a doutrina espírita. A direção deste núcleo tem o grato prazer, a alegria mesmo, de ter entre nós mais um desses ilustres visitantes. É a primeira vez que vem até nós, que não seja a última, que possamos vê-lo aqui mais vezes. Trata-se do Dr. Ricardo Di Bernardi. É médico pediatra e, dentro do exercício da sua medicina, trabalha tanto na alopatia como na homeopatia, formulando alguns dos seus diagnósticos através do sistema kirliano. E escreveu 2 livros que se encontram aí à venda, intitulados Gestão Sublime Intercâmbio, ou Gestação, Sublime Intercâmbio. É sobre este tema que o nosso ilustre visitante se irá debruçar hoje. E o outro livro é a Reencarnação ou Evolução das Espécies. Sobre a reencarnação, no sábado próximo fará um seminário na Federação Espírita Portuguesa em Lisboa, de manhã e de tarde. É fundador do Instituto de Cultura Espírita da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no Brasil. Vamos passar a palavra ao nosso ilustre visitante, que com certeza nos irá brindar com conhecimentos que estamos cientes de que serão importantes para todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutor, faz favor, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. É com imensa satisfação que nós vamos conversar com vocês. Conversar, trocar ideias, porque nós pretendemos, ao final da exposição, dar oportunidade que vocês façam perguntas sobre o tema que nós vamos expor. Obrigado. Os nossos livros, não? Pode passar o próximo. Inicialmente, nós precisamos colocar alguma coisa sobre a estrutura do corpo espiritual. O nosso irmão que vai reencarnar, e o processo vai ocorrer durante uma gravidez, uma gestação, esse irmão, esse espírito, ele tem um corpo espiritual, ou perispírito. Esse corpo dos espíritos, como ele é? No momento que alguém se materializa numa sessão mediúnica, nós tocamos no corpo desse espírito materializado. Nós sentimos, vemos o pulso do espírito, a mão quente do espírito materializado. Nós vemos, às vezes, as lágrimas emocionadas do espírito materializado rolar pelo seu rosto, porque ele possui um rosto, uma mão, uma temperatura, uma circulação no seu corpo espiritual. Esse corpo espiritual, portanto, ele é constituído de aparelhos, como nós temos aqui, correspondentemente, aparelho respiratório, circulatório, ao correspondente no corpo dos espíritos. Esses aparelhos são constituídos de órgãos que se constituem de tecidos, por sua vez de células, de moléculas e de átomos, de tal forma que se isso aqui fosse o corpo físico, isso aqui é o perispírito,
ou corpo astral, ou psicossoma, ou corpo espiritual, ou corpo dos espíritos. Bem, nós vamos observar agora o seguinte, que na realidade essa constituição seria até mais complexa, mas nós não vamos abordar isso por uma questão de tempo. Porque a essência espiritual, o espírito, não tem forma, o sentimento, a inteligência do ser, que é na realidade o espírito, não tem forma. O corpo aqui está o perispírito, ou corpo espiritual, que une o espírito ao corpo. Porém, se o corpo fosse a forma e o perispírito fosse o pão, há uma manteiga que faz a união do pão, a forma, essa manteigazinha, que é o corpo vital que o Kardec chama, que é a mesma coisa, e que o espírito de Joana de Ângeles chama de duplo etérico, e outros espíritos também chamam de duplo etérico. Então existe ainda esse duplo etérico aqui, e quando alguém desencarna, isso desaparece, o corpo físico, no barro, o duplo etérico volta a energia ao mundo espiritual, se dissolve, esse fluido vital se dissolve, e o nosso amigo continua existindo em perispírito e em espírito. Mas André Luiz, por exemplo, quando trabalha muito na espiritualidade, ele conta que às vezes deita e dorme do seu corpo espiritual, e às vezes sai do seu corpo espiritual em um outro corpo ou campo de energia chamado campo mental ou corpo mental. Só para nós sabermos que existem outros corpos, mas vamos nos deter só ao perispírito para não complicar muito. Próximo. E isso é uma conceituação espírita clássica, né? Evidentemente. Bem, padrão vibratório do espírito. De acordo com a evolução da entidade, ela tem maior ou menor padrão vibratório. O que significa isso? Significa o seguinte, que as suas moléculazinhas vibram com maior velocidade ou menor velocidade. Quando o espírito é de alto padrão vibratório, as suas moléculas giram em alta velocidade, portanto elas são mais afastadas e tornam o corpo mais leve e menos denso. Ao contrário do espírito, cujo padrão de vibração é menor, então as moléculas giram mais lentamente, se aproximam mais e o corpo é mais denso e mais pesado. Em consequência disso, a cor que irradia é mais clara aqui e aqui mais obscurecida. O brilho é maior nos espíritos de maior vibração. A tonalidade da cor é mais suave. A luz que irradiam pela vibração que produzem é uma luz mais clara e aqui mais escura. O som, o odor, etc. Porque tudo que vibra tem som. Também tem outras características assim por diante. Como consequência disso, a própria atração da gravidade da nossa Terra sobre o corpo espiritual também se faz, porque esse corpo espiritual também tem peso. Por que o oxigênio não vai embora? O oxigênio não vai embora e nós respiramos ele. Por quê? Por causa do peso do oxigênio que é retido ao redor do nosso planeta, pelo peso do oxigênio, que é leve. Então, a gravidade da Terra também exerce ação sobre o corpo dos espíritos, de tal forma que os planos espirituais de espíritos mais densos e mais atrasados situam-se mais próximos à crosta terrestre. E os planos espirituais de espíritos mais leves, mais evoluídos, situam-se mais distantes do planeta Terra. É claro que o espírito superior pode descer a esses planos aqui, porque tem livre acesso, mas os espíritos mais densos, pela própria gravidade, não podem alçar voo aos planos mais altos. Bem, aquelas moléculazinhas
do corpo dos espíritos tem núcleozinhos, aqui estão os núcleos, que o Jorge Andréa chama de núcleos em potenciação. Por sua vez, cada núcleo desse tem os núcleos dos núcleos chamados nucleolos. São o quê? São centros de energia, de força, que giram e que vibram. Aqui vocês observam embaixo que nos espíritos mais medianos, mais atrasadinhos, como nós, geralmente, temos o quê? Menor quantidade de nucleolos. O que é que interessa isso? Interessa o seguinte, que são espíritos com menor experiência, menor arquivo de vida, são espíritos mais atrasados, são espíritos que não têm muita experiência acumulada. Essa aqui é uma entidade mais vivida, mais experienciada, cheia de arquivos de energia, e esse aqui é um espírito mais simples, mais ignorante, necessariamente não mau, mas mais simples, mais ignorante, com menor quantidade de arquivos energéticos nas suas moléculas. Por favor. Isso tudo é importante para nós entendermos o processo da reencarnação mais em detalhes. Bem, nós sabemos que todos os espíritos, porque têm corpo espiritual, eles gastam energia, porque tudo que existe no universo, que se movimenta, que trabalha, gasta energia, porque é uma máquina em outro nível, mas é uma máquina. Então, os espíritos mais simples, eles precisam se alimentar de substâncias mais densas. Por quê? Porque eles gastam mais rapidamente a sua energia. E os espíritos mais sutis, mais elevados, eles repõem o gasto de energia simplesmente pela oração, pela prece, pela meditação, já que com isso eles absorvem energia cósmica, locupletam-se energeticamente, repõem aquela energia fina e sutil, porque eles são mais finos e mais sutis também. Há um desgaste de energia no corpo espiritual, no perispírito, mais rápido nos espíritos mais densos, porque eles não conseguem repor energia com tanta facilidade. Então, o espírito mais simples, ele facilmente entra em desgaste, entra em torpor, numa espécie de sonolência, e ele reencarna automaticamente, mesmo que não queira, pelo próprio desgaste energético do seu próprio corpo espiritual. É claro que existe uma série de razões filosóficas para o aprendizado, para o crescimento, para o resgate, para o karma, provas, evidentemente. Mas, em termos de ciência espiritual, paralelamente a isso, está ocorrendo esse fato aqui. Um espírito superior, ele não se desgasta rapidamente, se mantém, às vezes, séculos sem reencarnar. Intervalo de tempo entre as reencarnações. Pode subir um pouquinho? A minha filha aqui que desenhou, né? Vou fazer a propaganda da minha filha, pô, né? Isso aqui, como é que se chama aqui em Portugal isso? Joaninha? Ah, então ela desenhou bem, tá? Joaninha também chama-se lá. Bem, uma joaninha dessa, ela é um ser vivo que tem fluido vital e também tem um princípio energético, um princípio espiritual, não um espírito, mas um princípio espiritual que sobrevive. Vejam, questão 606, 607 dos espíritos, que colocam que o animal também tem um princípio inteligente que sobrevive e renasce e progride. Só que essa joaninha, se ela desencarna, entre aspas, se ela desencarna, rapidamente seu princípio espiritual entra em desgaste energético e reencarna quase que automaticamente, em questão às vezes de minutos. Esse cachorrinho aqui, o que ocorre com ele? Ele pode ser mantido no plano espiritual pelo amor, pelo afeto, pela energia doada por aqueles que gostam, que amam o próprio cachorrinho, ou mantêm com a energia espiritual daqueles que o acompanham. Então, envolvem-no energeticamente e mantêm mais tempo. Tá? Aliás, esse processo é utilizado pelos espíritos com uma série de animais. O André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, que quando os dinossauros desapareceram da Terra, fisicamente, porque sempre existirão os seres que não desaparecem, eles foram mantidos no plano espiritual por algum tempo, trabalhados no seu corpo espiritual, mantidos com a energia dos próprios espíritos superiores,
para que eles pudessem renascer em outro astro primitivo, onde coubessem com uma forma aproximada. E foram trabalhados no seu perispírito para se adequar a outros seres que iam reencarnar em outro planeta. Portanto, eles não desapareceram, eles continuaram a existir em outro astro. Esse nosso irmão aqui tem um campo energético mais reduzido, tem aqueles núcleos e nucleus em potenciação mais pequenininhos, fracos, ele rapidamente vai reencarnar daqui a alguns anos. Esse aqui pode permanecer umas centenas de anos, ou várias centenas de anos, sem reencarnar, porque tem um padrão alto de energia e se repõe pela prece e tudo mais que ele sabe fazer naturalmente. Próximo, por favor. Bem, nesse nosso trabalho aqui, reencarnação e evolução das espécies, até nosso irmão Jorge pediu para que falasse para vocês que depois, quem quiser, as obras estão ali fora, a gente escreve uma mensagenzinha para os irmãos que desejarem, tá? Então, nesse trabalho aqui, nesse livro, nós detalhamos o que acontece com as espécies, como é que elas evoluem, reencarnam, progridem, analisamos do ponto de vista espírita a questão da hipótese de idade, da evolução, etc. Né? Então, nós detalhamos mais essa questão nessa obra aí, por favor. Bem, então o nosso irmão que vai reencarnar, ele vai entrar em sintonia com o espírito da futura mãe. Na realidade, ele vai entrar em sintonia com o campo de energia, com a aura do corpo espiritual da futura mamãe. Aqui está o nosso amiguinho que vai reencarnar, está o campo de vibração dele, e aqui está o campo de vibração da futura mamãe. Não é isso? Então, nesse momento, geralmente a mãe começa a sentir o desejo de engravidar, porque a gente detalha o nosso trabalho ali também. Vai sentir um desejo de engravidar, de um filho, já para sentir a energia fluídica da própria entidade que está se aproximando. Ela não está grávida ainda. Próximo, por favor. No passo seguinte, essa energia vai se ligando cada vez mais ao chakra genésico. O que é chakra genésico? Também chamado centro de força genésico. É um centro de força, um campo de força que existe, porque temos vários. Aqui não temos um que é o coronário, temos o frontal, cardíaco, etc. Um deles chama-se chakra genésico. É um centro de força da onde? Do corpo espiritual da futura mamãe, do perispírito da futura mamãe. Então essa ligação começa a se concentrar aqui. Começa a concentrar aqui, pode levantar um pouquinho. Esse disco verdinho aqui é o mesmo chakra genésico de lá. Aqui as vibrações do irmãozinho que vai reencarnar em direção ao chakra genésico que gira, joga essas vibrações em direção ao fluido vital do óvulo. Aqui está o óvulozinho dela, ela não está grávida ainda. Aqui está o fluido vital em torno do óvulo. E essas vibrações vão buscar o fluido vital do óvulo, então. Certo? Próximo. Nós desenhamos as flechinhas em azul, provavelmente porque ele vai ser um menino. Tá? Bem, aqui está o óvulo, então. Essas vibrações vão buscar o fluido vital do óvulo. Pode subir um pouco aqui. Esse óvulo passa a refletir as vibrações. Aqui está, ó, passa a refletir as vibrações. E esse óvulo, então, fica magnetizado, energizado, profundamente envolvido o óvulo pelas vibrações do espírito que vai reencarnar. Isso determina que haja atração pelo espermatozoide que tem a mesma frequência. O que é isso? Bom, quando eu dava aula de biologia antes de ser médico, eu explicava que o espermatozoide mais apto ganhava a corrida, chegava primeiro, fecundava o óvulo, etc. Um dia um aluno me perguntou: professor, como é que o senhor explica que o espermatozoide todo ruim, tudo isso, uma série de palavras que eu não vou dizer aqui, né? O espermatozoide cheio daquilo, ele que vai dar um indivíduo cego, aleijado, retardado, aí pintou um quadro terrível, né? Que existe, ganha a corrida, porque é melhor do que os outros. Como é que o senhor explica isso? O senhor falou que eu era o mais apto, e eu vi
fiquei tentando a aula inteira explicar aquilo. O aluno deve ter se convencido, ou fingiu que se convenceu, mas eu não me convenci. Mais tarde, estudando a doutrina espírita, fui encontrar resposta no livro Evolução dos Mundos, do André Luiz, onde ele coloca o seguinte, que tem Missionários da Luz também, aliás, um livro bem mais acessível, Missionários da Luz, ele coloca o seguinte, que, na realidade, o espermatozoide não é o mais apto, é o mais adequado, mais apropriado para a necessidade kármica do espírito. Como assim? Aquele espermatozoide é puxado, é atraído por magnetismo, por sintonia de vibração, com as vibrações do óvulo já envolvido pelas energias do espírito. Portanto, atraído automaticamente pelo espírito, que está dormindo, está envolvido, e não é que está consciente, normalmente. Tá? Então, na realidade, esse fato que acontece. No caso aqui, como vai ser o menino, nossa história, tá? Então seria o espermatozoide Y, aqui está X, Y está errado, é Y, certo? Que vai dar o sexo masculino para o garoto, né? Com todas as características físicas dele. Próximo, por favor. O grande momento da reencarnação é no momento da fecundação. Quando o espermatozoide penetra no interior do óvulo, ele se abre, há uma verdadeira explosão de energia, milhares de reações celulares ocorrem, há uma grande explosão energética organizada, e nesse momento aqui cria-se o elo dimensional, ou seja, o ganchinho de energia, cria-se o elo dimensional para que as vibrações do corpo espiritual entrem dentro do ovo já. Então, esse momento exato da reencarnação, propriamente dita, aqui ele já está reencarnado. Portanto, o aborto não é válido. Pode levantar. Bem, que tamanho tem o espírito? Se eu vejo a titia desencarnada, ela tem 1,65 m que ela tinha quando era encarnada, aproximadamente. Se eu vejo o meu avô desencarnado, ele tem 1,82 m, porque ele era muito grande. Por quê? Porque o corpo espiritual tem aproximadamente as mesmas características da última encarnação, via de regra. Então, acontece que nosso amigo aqui vai ter que reencarnar no bebezinho de 50 centímetros. Então precisa haver uma miniaturização do seu corpo espiritual. Ora, se lembra na nossa conversa, que nós falávamos de início nas moléculas, sua vibração? Como é que são as moléculas do corpo espiritual? É como se fossem moléculas de gás, de vapor. Se eu pegar, por exemplo, um copo de água e ferver, ele pode ocupar o tamanho dessa sala, se tiver um recipiente para conter esse gás, porque as moléculas de água vão aumentando a energia, aumentando o grau de vibração, de movimento, elas vão se afastando e ficando leves, e aquela água ocupa esse espaço inteiro. Quando a água começa a reduzir o grau de vibração, encolher, esfriar, é recolhida no copo de novo, no outro lado do tubo, né? Então ela volta ao tamanho menor. Então, o que acontece é um processo de assistência espiritual dos mentores encarregados do Ministério da Reencarnação, da colônia que o nosso espírito está reencarnando, porque é uma organização espetacular no plano espiritual, bem melhor do que a nossa, graças a Deus, né? Então, pelo menos a nossa lá, de vocês não sei. Mas, então, realmente, no plano espiritual, a organização é muito melhor, mais organizada do que a organização física do próprio sistema que existe aqui, né? Então, sucede que essas moléculazinhas aqui vão sendo reduzidas, né, pelos mentores, pelos técnicos, pelas altas inteligências e amorosas do plano espiritual, através de passes, e vai ocorrendo esse processo. Por isso, ele vai perdendo a consciência. O espírito vai gradativamente perdendo a consciência do seu passado, devido a esse processo de miniaturização, além de outros fatos que eu vou narrar a seguir, né? E as moléculas vão reduzindo a sua atividade, vai entrando em sono,
torpor e vai perdendo a consciência gradativamente. Por favor. Ocorre durante a gravidez, durante a reencarnação, trocas de fluidos importantíssimas entre o nosso irmão que está reencarnando e aqui a mamãe. Aqui eu representei níveis de consciência da mãe. Essa camadinha aqui é o inconsciente presente, aqui é o inconsciente pretérito. O que é isso, inconsciente pretérito? É uma região do espírito da mãe ligada ao seu passado, onde estão os arquivos das minhas encarnações passadas. Quer dizer, eu não me lembro o que fui quando vivi aqui em Portugal. Dizem que eu, uma certa ocasião, tive uma encarnação numa cidadezinha chamada Avelar, que muita gente nem conhece. Aliás, vou procurar conhecer depois da manhã. Né? Mas eu não me lembro de nada. Por que eu não me lembro? Porque está arquivado aqui no inconsciente pretérito. Mas se eu for hipnotizado, se um dia eu fosse hipnotizado, eu poderia trazer esse arquivo para a superfície. Na gravidez, a presença do bebezinho, do espírito que está reencarnando, uma certa vibração dele, que é comum com a mãe, entra em sintonia, faz ressonância com o passado da mãe, e ela passa a ter uma sensação estranha. Então, porque os dois podem, por exemplo, terem roubado juntos, podem ter prejudicado alguém juntos, ter passado uma situação dolorosa de sofrimento juntos. Então a presença dele, da vibração dele, aciona o gatilho do computador, entre aspas, perispiritual da mãe, busca esse arquivo para a superfície e ela sente uma sensação enjoada. E ela passa a ter enjoos. É claro que, obviamente, há enjoos que não têm nada a ver com questão espiritual, obviamente. Questões hormonais, com compressão sobre o estômago, circulatórias, etc. É óbvio. Mas há enjoos também que decorrem desse fenômeno espiritual aqui. Outra causa de enjoo curiosa é a diferença de nível vibratório aqui da mãe para o espírito reencarnando. O que é isso? A mãe tem uma frequência de onda alta, um comprimento de onda pequenininho, uma vibração mais fina e suave. E esse espírito, uma vibração mais grosseira, de baixa frequência, comprimento de onda grande. Quer dizer, a mãe se sente pesada, sente-se mal por causa dessa diferença de nível vibratório. Volto novamente a frisar, às vezes o espírito não tem culpa nenhuma, o problema é orgânico da mãe, certo? Bom, outro fenômeno curioso são os chamados desejos da gravidez. 3h15 da madrugada. Ela pega o cotovelo, bate no marido assim: João, que é, Maria? Estou com uma vontade de comer sanduíche de cebola com morango. Ele leva um baita susto, 3h15 da manhã, olha no relógio assim: será possível isso? Isso existe. É claro que há muita lenda a respeito, há muita brincadeira a respeito, mas existe o fato também. Tem gestantes que têm desejos interessantíssimos, curiosíssimos e até aparentemente absurdos. E uma das causas dos desejos da gravidez, os espíritos nos contam o seguinte: que há certos irmãos que têm massas de fluidos que precisam ser retiradas. Como assim? Existem espíritos que estão profundamente deformados ou estão parcialmente deformados ou têm manchas que precisam ser retiradas do seu corpo espiritual. Vou dar um exemplo. Existem espíritos que são licantropizados. Que nome esquisito é esse? Antropos é homem, licantro quer dizer lobo. Licantropizado é que ele tem uma forma que lembra até do lobo. Isso existe? Existe. Por quê? Não é o lobisomem, não. É o seguinte: se lembra daquelas moléculas que compõem o corpo espiritual, como elas se movimentam, como elas são leves? A postura mental do espírito faz movimentar as moléculas, alterando a forma do seu corpo espiritual. Exemplo: chega no meio da sessão mediúnica, ele diz assim: olhem para mim quem eu sou agora.
Aí a gente olha, é um padre. Agora olha de novo, é um índio. E se agora? Agora é de novo fulano. Como é que ele faz isso? Porque ele assume a postura mental daquela encarnação e com isso as moléculas se movimentam, assumem a forma do modelo do espírito conforme ele está pensando. Ora, um espírito que pensa mal constantemente tem monoideísmo, ideia fixa no mal, uma ideia fixa de inveja, de ciúme, de raiva. Com isso, ele vai deformando o corpo espiritual e às vezes assume uma deformidade por muitos anos, certo? E essas deformidades, quando possíveis, são retiradas. Essa massa de fluidos é captada pelo chakra genésico da mamãe e jogada para fora, faltou a setinha aqui, jogada para fora, certo? Mas parte dessa energia é captada pelo cérebro da mamãe e a mãe sente uma coisa que ela não sabe definir, uma sensação esquisita, porque não tem registro no seu cérebro dessa encarnação. Estou com uma vontade de andar descalça na grama de manhã, não sabe o que é. Né? Então é aquele desejo da gestante motivada por essa massa energética do corpo espiritual que passa por chakra genésico, porque o chakra genésico faz que nem exaustor de cozinha, que puxa e joga para fora, certo? Essa energia. São fatos curiosos que a gente encontra nesse estudo. Próximo. Como é importante o exercício do Evangelho no lar durante a reencarnação de uma entidade. Durante a gravidez, é extremamente importante que se forme uma carapaça energética sobre a mãe e sobre o feto. Carapaça energética é essa campânula de energia motivada pela prece, pela oração, pelo Evangelho no lar, que é feito durante a gravidez. Porque esse bebê dormindo, ele recebe a mensagem, recebe a energia e cria-se o campo de energia, além do que a mensagem que inconscientemente ele vai gravando. A prece não precisa ser decorada, até preferível que não seja, porque às vezes nós temos dificuldade em nos concentrarmos dizendo Pai Nosso, que é uma prece maravilhosa, a melhor prece que existe, mas é um exemplo de prece. E às vezes a gente toma o exemplo como sendo sempre necessário fazê-lo, que não é verdade. Porque às vezes a gente diz decorado e não se concentra. Às vezes a prece pode ser outra forma. Se eu pego uma flor e penso na natureza, em Deus, sentindo o perfume dessa flor, mentalizando, jogando energia, eu estou fazendo uma prece. Se eu olho o pôr do sol, aqui no Rio Douro deve ter um pôr do sol bonito, não tem? Não sei se tem. Bem, tem? Então, se eu penso no pôr do sol, miro esse pôr do sol, e mentalizo isso, e penso na espiritualidade, e penso que no livro dos Espíritos tem referência de que no sol residem os espíritos coordenadores do nosso sistema solar, e eu me dirijo a eles, absorvo aquela energia e me emociono, isso é uma prece. Há muitas formas de prece. Durante a gravidez, existe um processo chamado histogênese orgânica, que é a transferência dos arquivos espirituais do passado para essa vida. Então o bebê, que nasce e se desenvolve numa bolsa d'água, recorda as fases anteriores, onde nós viemos de espécies anteriores, que começou a vida na água, quando a terra era um berço quente, de água quente. Ali começou a surgir as primeiras formas de vida e surgiu a evolução das espécies até chegar à fase humana. Kardec disse isso? Disse, os espíritos disseram. Veja na questão 540, 540 do Livro dos Espíritos, na resposta a uma pergunta que é sobre outro assunto, o espírito que responde a Kardec diz o seguinte: no último parágrafo da resposta, ele coloca a seguinte frase: é assim, na natureza, que tudo serve, que tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo,
porque este começou por ser átomo. Então, todo esse arquivo das vidas passadas, dos séculos e milênios passados, vão gravando do corpo espiritual no nosso novo corpinho que está sendo formado. Próximo. Alguns genes que trazem defeitos físicos não precisam ser expressos de forma forte e violenta, e alguns espíritos precisam, pelas suas necessidades kármicas. Então, a expressividade, a maior ou menor, do gene, ela é determinada pelos campos de energia, pelas matrizes perispirituais do espírito que está reencarnando. E a energia dele bloqueia ou estimula o gene a se manifestar automaticamente. A perda da consciência dele, não se lembrando mais das vidas anteriores, além do processo da miniaturização, esse véu do esquecimento, simbolicamente colocado aqui, esse véu do esquecimento, além de ser colocado pela miniaturização, também é feito pelo aparecimento da glândula pineal, que é uma glândulazinha que tem na cabecinha do nenê, e depois na nossa, né? Que é por onde o espírito vai se expressar. Quando, no bebê, se faz a glândula pineal, o espírito passa a se expressar pela pineal do bebê. Aí, geralmente, ele apaga, ele perde a consciência em torno de 4 meses de gravidez, via de regra. Claro, se nosso irmão Bezerra de Menezes for reencarnar, talvez ele fique consciente até o 9º mês, dando passe na mãe, mas é outro caso, né? Agora, a maioria paga mesmo os 4 meses de idade, mesmo porque aí mesmo é difícil de o próprio espírito provocar um aborto, como existe em alguns casos. Abortos. O processo da reencarnação, ele é interrompido por abortos, que às vezes são espontâneos, às vezes são provocados. Espontâneos. A mãe não foi a aborteira, não foi o médico, não fez nada, e ocorreu. Esse aborto aparente, espontâneo, é aparentemente espontâneo. Em alguns casos são provocados pelo espírito que se apavora perante a reencarnação. Eu ser filho dele, que chega em casa bêbado e bate na minha mãe, eu não quero. Ele se apavora e foge e rompe o laço, adiando o seu compromisso. E assim por diante. Alguns casos, a mãe detesta estar grávida. Ela tem horror à gravidez, ou medo. Então, ela acaba rompendo os laços, separando aquela ligação fluídica, e ela mentalmente também provoca o aborto. É outra situação. Outro caso, o aborto espontâneo, verdadeiramente espontâneo, porque acontece o seguinte, que há uma necessidade de equilíbrio, de reharmonização energética entre a mãe e o filho. Como assim? A mãe, por exemplo, fez uma série de abortos em vidas passadas. É só um exemplo, não é regra geral. Fez uma série de abortos em vida passada. Tem desequilibrado o seu chakra genésico. Como é que ela vai equilibrar isso? Através de uma experiência diferente. Ela vai expiar isso, ela vai drenar isso para a superfície. E vai atrair um irmão ligado à mesma situação kármica dela. Alguém que fazia aborto, o médico que trabalhava com ela, enfim. E para a reharmonização energética, para a limpeza de energia, os dois passam por essa situação. Ele quer reencarnar e não consegue, ela quer ter o filho que também não consegue. Outro caso de aborto verdadeiro, espontâneo verdadeiramente, é embrião sem espírito. Na pergunta 356 do Livro dos Espíritos, coloca isso. Existe gravidez sem espírito. Cada um desses itens aí tem capítulo no nosso livrinho, tá? Vou explicar mais detalhadamente depois, para quem quiser se aprofundar. Existe embrião sem espírito. O óvulo liga para o espermatozoide, forma o ovo e desenvolve. Como? Quem dá o modelo é a própria mãe. O próprio desejo dela engravidar e o modelo que ela passa para o seu corpo espiritual que projeta
sobre o feto o modelo energético do corpinho. Só que vai até um certo ponto, depois, então, há um aborto espontâneo. Próximo, por favor. Vamos ver agora situações mais dolorosas e complicadas. Bem, aborto provocado. Uma pergunta. Será que é válido se fazer um aborto quando se vai ao médico, faz ultrassom e ele diz o seguinte: olha, o seu filho vai nascer com defeito físico. E tem várias situações, rubéola, isso. Aliás, eu tenho um caso em casa, eu tenho 4 filhos. A Denise, a Simone, o Henrique. Quando minha esposa estava grávida do quarto, que era o Fernando, os 3 pegaram rubéola. Eu, como sou médico pediatra, confirmei a rubéola, era rubéola mesmo. Aí os colegas: como é, você não vai fazer aborto? De maneira nenhuma. Por quê? Aí eu expliquei todo esse processo e tal. Ah, que interessante e tal. Não vamos fazer. Se tiver que ter um filho cego ou com defeito cardíaco, ele é meu filho. Ele precisa nascer assim por causa de algum motivo mais importante que eu vou até depois entender por quê. Mas eu não posso matá-lo por isso. Graças a Deus, o Fernando nasceu com 4 quilos e pouco, enxergando muito bem, muito inteligente, é atleta e tudo mais, mas muito bem, obrigado. Mas poderia não ter sido. Então vocês vejam que até mesmo diagnosticado e tudo mais, a possibilidade de nascer normal. Mas se a situação for mais complicada, por exemplo, faz a ultrassonografia, e o obstetra diz o seguinte: seu filho vai ser anencéfalo, quer dizer, não vai ter cérebro. Ele vai morrer com algumas horas ou com alguns dias de vida. Não passa da incubadora ou ele vai morrer e vai ser uma figura monstruosa sem cérebro. Será válido ou não será válido fazer aborto? Eu vou colocar para vocês o seguinte depoimento. Eu falava na Bahia, em Salvador da Bahia, terra do nosso irmão Divaldo Franco, né? Fazia uma palestra lá e essa pergunta foi feita, eu respondi. Depois de responder, alguém deu o seguinte depoimento. Levantou-se e disse: eu e minha esposa, a pessoa falando, eu e minha esposa, estávamos para ter um filho. Ela havia engravidado, foi feito o ultrassom e foi constatado que era uma anencefalia, não havia cérebro. Nós, que somos espíritas, resolvemos dar oportunidade para esse espírito e ele nasceu realmente anencéfalo. Conversávamos com ele durante a gravidez, falávamos, orávamos, pedíamos por ele e dialogávamos carinhosamente, que era bem recebido por nós e tal. A criança nasceu, ficou na incubadora alguns dias. Eles, quando olharam para a criança e viram aquela deformidade, choraram profundamente, né? E a criança, dentro de alguns dias, faleceu. Passaram-se alguns meses. Na sessão mediúnica, a vidente observou uma criancinha loira, de olhos claros, sorrindo, e disse o seguinte: tem uma menina aqui que chama-se Shirley, e disse que o pai e a mãe dela estão aqui. E ela apontou para vocês dois. E ela vai dar uma comunicação. Um médium psicofônico entra em transe psicofônico, a dita incorporação, e dá uma mensagem para a criança, dizendo o seguinte: que ela, no seu corpo espiritual, ela tinha deformidades gravíssimas, mas ela já tinha alcançado uma série de conhecimentos e de mudança de estado e precisava expiar aquela situação. Porque expiar, entre parênteses, não é castigo, porque não existe castigo na lei de Deus, que é uma lei de amor. Expiar vem do latim, quer dizer expiare, jogar para fora. Ela precisava jogar para fora, precisava expiar aquela deformidade num corpo físico, drenando e se livrando daquela deformidade, voltando-se inteira e sã para a espiritualidade, conforme foi possível. E estava muito feliz e disse que voltaria para reencarnar daqui a 2 anos como filha deles e normal. Então foi uma coisa maravilhosa, muito linda, graças à oportunidade que esse casal deu, esse espírito passar por essa aprovação.
Estupro. Vamos complicar mais ainda a situação, porque a doutrina espírita tem respostas filosóficas, científicas e éticas, ético-morais, para todas as situações. Vamos analisar a situação complexa. Quem é a moça que sofreu o estupro? Quem é a entidade que está reencarnando ali? Como explicar isso perante a lei de justiça e de amor? Pegamos a ficha dela, olhamos e vamos encontrar essa moça há alguns séculos atrás, assistindo, no caso dela, a outras situações, assistindo do alto de uma janela, comendo algumas frutas, e diz: soldados, tragam as prisioneiras e façam isso, façam aquilo e tal. Aquela violência daquele ato, o choro, o desespero das prisioneiras, fica gravado e ela absorve aquelas energias e fica durante séculos. Alguém pergunta: houve a programação para ser estuprada? Absolutamente não aconteceu. Poderia, inclusive, que ela não tivesse passado o fato. Porque, como diz o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, a caridade cobre uma multidão de pecados. Pecados não é uma palavra não muito espírita, prefiro erro, porque pecado é uma conotação medieval, ligada às religiões, etc. Mas, como a Bíblia é histórica, a caridade cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, se ela trabalhar, amar, produzir, ela não precisa passar pelo problema, porque ela resolve abrir a porta do amor, não precisando abrir a porta da dor. Mas no caso, ela não se cuidou, não trabalhou, não produziu, etc. Continua com aquelas cargas energéticas doentias, descuidando-se e sofre a violência. E quem é o espírito que está reencarnando através dela? Numa situação dessa, complexa, normalmente é uma entidade de um polo ou de outro polo. Como assim? Ou é um grande benfeitor espiritual que aproveita a oportunidade para mergulhar na encarnação e ampará-la no futuro, como arrimo de família, conselheiro, amigo, aquele filho maravilhoso, pela sua dificuldade que ela teria que passar. Ou então é outro polo extremo, porque é uma situação extrema. É um espírito obsessor, perseguidor, que às vezes ia levá-la à doença mental, à loucura, até a possibilidade de suicídio, e que o ato da violência, do estupro, cria um campo magnético, atrai pela violência ele, mergulha inconscientemente na reencarnação, os mentores amparam, anestesiam-no, ele perde a consciência e ela tem a oportunidade de perdoá-lo e ele perdoá-la, através do fenômeno da gestação e da maternidade. E vamos vê-la amparando no colo, acalentando, amamentando aquele filho querido, que ela diz que ama tanto às vezes, né? Às vezes o inimigo, perseguidor seu do passado, ou que ela o perseguiu, graças à oportunidade da aceitação dessa gestação. Ah, mas ela não tem condições. Dá para a vovó, alguém cuida. Vai acabar voltando à união. Mas uma sequência de atos de ódio, de perseguição, de violência, não vai ser resolvido com outro ato de violência que é o aborto. Porque esse espírito voltaria no plano astral, perseguindo com mais violência para o processo obsessivo a pobre da moça, né? Enquanto que, se houver a aceitação com um gesto de amor, rompe-se uma cadeia de ódio. Portanto, mesmo a situação dolorosa do estupro, não se deve estimular ou aceitar ou fazer o aborto, porque não só não resolve, como agrava muito a situação. O único aborto admissível, diz o Livro dos Espíritos, questão 359, é quando a mãe está morrendo. Para salvar a vida da mãe, é lícito fazer o aborto para que a mãe não morra, para que a mãe não desencarne. Uma situação extrema. Mesmo porque até gravidez que nem tem espírito. Consequências espirituais de abortos provocados. A mãe, agora que aborta, frequentemente tem neuroses, psicoses, depressões, sofrimentos. Na espiritualidade, manchas energéticas que acompanham o seu corpo espiritual, e ao reencarnar, o seu chakra genésico, que normalmente comanda a fisiologia do útero, do ovário e da trompa, é um chakra doente, pelo aborto que ela fez no passado.
E o comando aqui é um comando doente. Então, numa gravidez normal, o ovo que desceria aqui para se aninhar no útero, ele, ao invés de socorrer, a trompa se contrai para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, toda torta, e o ovo começa a crescer na trompa. Os cíliozinhos aqui queriam varrer o ovo, assim como um arrozal que bate o vento, que varre para lá e para cá. Esse ovo permanece na trompa, porque os cílios varrem desequilibradamente. Esse ovo permanece aqui, e é uma gravidez de trompa ou tubária, e a gravidez tubária leva ao aborto. Então ela que fez o aborto, agora sofre aborto, não por castigo, nem por punição, porque isso não existe, mas porque ela autoprogramou-se nos seus computadores energéticos do perispírito, tá? Essa situação energética que vai determinar essa possibilidade, que nem sempre acontece, pode ser compensada por atos de amor. Próximo. Isso aqui eu vou deixar para as perguntas depois. O pai, às vezes, é o responsável pelo aborto, não a mãe, porque ele força, persegue o pai, o avô, ou o sogro. Então, a consequência cai sobre ele. E como ele é o mentor intelectual do aborto, o seu chakra coronário é lesionado. E tem problemas de ordem psicológica ou mentais, às vezes, em vidas seguintes. O médico, ou quem faz, assume compromissos gravíssimos e se repetem os abortos, formas ideoplásticas doentias, pegajosas, larvas, etc., espirituais, daquela situação, impregnam o corpo espiritual do próprio médico, fazendo que haja desarmonias físicas, psicológicas e familiares, às vezes bastante desagradáveis. E o espírito abortado? Frequentemente chora, lamenta a possibilidade da nova vida. E às vezes se torna um perseguidor violento. Qual é o remédio para quem já abortou? Porque tudo tem um remédio. Matar, quase todos nós devemos ter matado em séculos passados, ou em muitas encarnações, às vezes, muitas vezes. Então, para tudo há um remédio. Há um espírito que inclusive tinha sido um assassino, premeditou um crime com 18 anos, matou o namorado da moça que ele gostava, depois de alguns anos namorou com ela, casou, e um dia, muitos anos depois de casado, contou para ela. Foi um choque muito, muito grande, mas eles superaram a situação e ele teve uma vida a partir daí exemplar, em termos sociais, profissionais, éticos, etc., e faleceu com 90 anos de idade, tendo 70 anos de trabalho pela comunidade, pelo próximo, etc. Semeou amor, criou orfanatos, fez coisas maravilhosas. Desencarnou. Quando desencarnou, foi recebido por um grande número de espíritos amorosos e iluminados que estavam conduzindo em festa para o plano espiritual. No meio do caminho, ele começa a chorar e diz: "Há um engano, irmãos, eu sou um assassino." E eles disseram: "Nós sabemos. Mas então, o que vai acontecer comigo? Você vai receber muito amor, muita festa, muita luz." Ele disse: "Mas o meu crime?" Deus, a lei, é uma lei de amor, não é uma lei de ódio, não é aquela lei de olho por olho, dente por dente. Você vai reencarnar. Você vai reencarnar no seio da fortuna que você mesmo construiu. Serás muito mais rico. Receberás como teu filho aquele que você matou. E a sua atual esposa será sua nora. E você vai propiciar tudo para eles na próxima vida. E você vai aprender a amá-los e respeitá-los. Você vai passar toda a sua fortuna material para ele e toda a sua fortuna espiritual que você adquiriu nesses 70 anos maravilhosos de produção. Porque não interessa a espiritualidade que você venha sofrer, interessa que você venha produzir pelo próximo. E realmente isso ocorreu e ele teve uma vida maravilhosa na próxima encarnação. Evidentemente, ninguém está recomendando um assassinato.
Mesmo porque quem faz esse ato normalmente não tem 70 anos pela frente e essa oportunidade, que é uma coisa muito rara. Mas mesmo o crime de assassinato pode ter compensações. Porque o importante é que a gente não se sinta culpado, mas a gente se ocupe trabalhando pelo próximo. Por que sofrem os espíritos no umbral? Sofrem porque se sentem culpados. Ao invés de se sentirem culpados, se ocuparem trabalhando, produzindo e amando, deixarão de sofrer. Não interessa a espiritualidade que a gente reencarne sem braço, mas reencarne com um braço para psicografar ou com um braço para fazer uma cirurgia. É muito mais útil à humanidade. Portanto, não nos culpemos, que culpa uma herança judaico-cristã medieval histórica, não do nosso cristianismo, judaico-cristã medieval, que nós temos que varrer do dicionário espírita, como culpa, punição, castigo, pecado. Então, quem já fez o aborto, em vez de ser culpado, trabalhe. Ampare a gestante, ampare a infância, ou, se possível, até adote. Porque todos vocês conhecem fatos de pessoas casadas há muitos anos que não conseguem ter filhos. Mas, quando adotam, você já sabe o que acontece. Passa alguns anos, frequentemente ela engravida. Por quê? Porque o bloqueio do chakra genésico, a desestruturação do chakra genésico que ela possuía, desbloqueia-se a uma limpeza energética através de um ato de amor, um ato de doação, como adotar uma criança. Então, ela que tinha o chakra bloqueado com problemas kármicos do passado, adotando uma criança, houve até a possibilidade de engravidar. Então, pode desligar. Então, na realidade, a grande mensagem da doutrina espírita é uma mensagem de ciência, uma mensagem de filosofia, uma mensagem de amor. É uma mensagem, sobretudo, de reforma íntima. Porque entendermos o processo é importante, mas, acima de tudo, tirarmos disso as consequências éticas e as consequências morais, reformando o homem. Finalizando, uma vez, um amigo nosso estava vendo televisão e o filhote dele, a criança, pai isso, ele não conseguia ver o jornal de notícias. Aí ele pegou um globo, um mapa, picou em 1000 pedacinhos, deu para o filho o seguinte: olha, vai montar esse mapinha aqui. Quando você acabar de montar esse mapinha aqui, nós conversamos. Pensando que o garoto ia levar 3 dias, no máximo, no mínimo, para montar um mapa. Daqui a 5 minutos, no meio do jornal, o garoto corre com o mapa montado. O pai olha, disse: meu filho, como é que você conseguiu? Você não sabe, como é que você sabia que o Afeganistão fica lá perto da Índia, etc, etc. E ele disse: pai, olha do outro lado. O pai do outro lado tinha a figura de um homem. Ele disse: pai, eu consertei o homem e consertei o mundo. Muito obrigado. Eu não sei como é que é o esquema da casa, mas se houver tempo ainda disponível, eu gostaria de propiciar alguns irmãos que quisessem fazer algumas perguntas sobre o tema. É possível, presidente? Com certeza? E após nós encerrarmos as perguntas, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um passe coletivo. A gente vai fazer uma irradiação e, como hoje veio o passe, eu fico responsabilizado em fazer o passe coletivo, certo? Então vamos dar oportunidade para alguns questionamentos. Não sei se é o caso do irmão ou não. Não? Não. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Pode vir com o microfone, pode fazer de lá mesmo, certo? Eu levo o microfone mais perto. Qualquer pergunta é interessante. É até estímulo para nós estudarmos mais sempre. A primeira é a mais difícil, presidente. Pois não?
Pode fazer daí mesmo, se quiser. Eu gostava de saber se o Espírito assiste ao caminho, muitas vezes, o seu doutor falou, se pode tornar sinuoso do óvulo em direção à trompa, quando o óvulo deve ser fecundado pelo... exatamente. Falou-nos no caso de um aborto anterior provocado por uma mãe, que numa próxima encarnação, em que ela deveria encarnar, portanto, é óvulo, o caminho do óvulo na trompa pode ser difícil. Eu gostava de saber se o espírito da futura mãe de animal assiste e sofre com isso. Sim. Vamos ver se eu consigo entender, senão você depois pode repetir. É o seguinte, nós estávamos nos referindo que a própria mãe, ela que fez, fazendo o aborto, permitindo o aborto dela, com isso ela lesa o seu próprio chakra genético. Ele diz, o corpo lesa o seu corpo espiritual, o chakra genético. Então, quando ela vai, quando ela na próxima vida for mulher novamente, certo? Quando ela for mulher, quando ela estiver na idade de ter filhos, ela é que não poderá ter filhos, certo? Porque esse trabalho da trompa, do ovário, dos cílios que vai ao ovinho, se faz com dificuldade, com defeito, porque ela tem um chakra genético. Então é ela mesmo que não consegue ter filhos. Deu para entender essa questão? Entendi. Mas então, já agora vou perguntar. Quando um espírito devia encarnar, O filho dela. Sim, ele sofre com isso. Antes de ter a fecundação, Certo. ele sofre ao ver que pode haver dificuldades na fecundação do óvulo. Essa é a pergunta. Nós vimos que a reencarnação se dá quando existe a fecundação. Certo. Por isso que disse, ou estou errada? Completou? Respondeu? Disse que o momento da reencarnação se dá exatamente quando o óvulo é fecundado. Certo. Então, antes desse momento, o espírito assiste ao caminho. Antes desse momento, ele pode estar consciente total ou parcialmente, certo? Depende do nível de evolução do espírito, ele pode estar participando do processo consciente ou semi-adormecido, depende do nível, do merecimento, do grau de evolução do espírito. Em alguns casos ele está dormindo, anestesiado, completamente inconsciente, nem sabe que vai reencarnar, não sabe que morreu, etc. Alguns casos. Em outros ele está consciente. E depois é que ele vai perceber que não pôde reencarnar, depois de algum tempo. E outros não, durante o processo ele também está acompanhando e também está angustiado, certo? Naturalmente esse espírito que está reencarnando está passando por isso porque ele tem o mesmo débito kármico, porque ele também está ligado a questões de aborto, está ligado a questões dessa natureza, ou situações próximas a isso, e por isso está compromissado, está sintonizado na mesma faixa. Então a mãe e o filho, ambos estão envolvidos no mesmo processo, não só da reencarnação física, mas num passado comum, certo? Deu para entender? Ok. Pois não. Faz algo aqui, pessoal. Fala, né? Por exemplo, uma mãe encontra-se grávida e interrompe a gravidez, provoca o aborto. Portanto, passado anos arrependida, quer novamente o filho e consegue. E consegue. Pode ser? Pode acontecer? Pode. Muitas vezes, o mesmo espírito retorna ao regaço da mesma mãe. Ela não aceitou naquela circunstância, mas quando o espírito é trabalhado, é paciente, etc., tolerante, perdoa, porque às vezes ele sofre com o aborto. Os espíritos mais atrasados, mais densos, eles sentem sofrer fisicamente o próprio aborto, porque o corpo deles é mais denso. Certo. Exatamente. Então, houve um arrependimento da mãe, uma mudança de postura mental, o espírito também aceitou isso e ele pode renascer. Muitas vezes é o mesmo que volta.
mas pode ser outro, perfeitamente. Em muitos casos é outro. Há espíritos, há um caso de um casal que ela fez 3 abortos por várias justificativas, cada um tinha uma história e tal, nada justo, mas... Aí, quando, na 4ª gravidez, era o espírito que ia reencarnar e ele não desocupava a posição, ele grudava-se ali e não deixava ninguém, certo? Porque a mãe tinha aquele débito, estava unido com ela, e ele provocava o aborto. Ele provocava o aborto por vingança. Claro, coitado, vai sofrer por isso depois, né? Também, mais tarde. Mas há espíritos que depois não aceitam mais também. Alguns ficam profundamente magoados, agressivos, né? Mas cada caso é um caso. Cada um é um comportamento diferente, né? Oportunidade sempre há de resolver a situação. Muito bem. Doutor Ricardo, Pois não. seria possível dar uma explicação à Assembleia sobre os casos de obsessão que o espírito que não reencarnou, porque não lhe foi permitido, por qualquer circunstância da mãe, o que pode provocar, inclusivamente, aquelas hemorragias e tal, que fica doado à parte genésica da mãe, que provoca ali distúrbios, talvez um bocadinho menor da ideia, esses estados de obsessão grave. Existem casos de eclâmpsia, chama-se eclâmpsia também? Chama-se eclâmpsia. Isso. Alguns casos de eclâmpsia, de transtornos graves na gestação, de hemorragias, de DPP, descolamento prematuro de placenta, casos de placenta prévia, enfim, vários casos desses são provocados muitas vezes também por processos obsessivos dos irmãos doentes espirituais que se aderem ali. Alguns casos não tem nada a ver com isso, claro. Alguns casos são desarmonia da própria mãe em função do seu próprio passado, dessa encarnação ou de outras encarnações. Mas é muito comum o espírito ficar ligado à parte genésica, o chakra genésico, e a repercussão ser sobre o corpo físico. Vou contar para vocês uma historinha rápida. Gustavo era um garoto de 14 anos que odiava a mãe. Foi feita terapia de vida passada, foi de regressão, não se encontrou nada em vida passada. Quando voltaram a 1 mês de gravidez, essa história conta no meu livro também, Gustavo dizia e repetia: eles querem me matar. Aí Gustavo, hipnotizado, se perguntava para ele: quem quer te matar, Gustavo? E ele chorava e dizia: meu pai e minha mãe querem me matar. Voltando, indo mais à frente, aos 4 meses de gravidez, Gustavo não chorava mais, mas ele ria, um riso irônico, um riso agressivo, um riso desagradável, dava gargalhadas e dizia: eles não podem mais. Eles não podem mais o que, Gustavo? Eles não podem mais me matar. E gargalhava. Foi chamado o pai e a mãe, que eram ligados à área da saúde, inclusive, e eles contaram a seguinte história. Quando tinham 1 mês de gravidez, não eram casados e planejaram detalhadamente o aborto durante algum tempo. Ele era médico, ela era enfermeira, iam sair de uma cidade brasileira para uma outra cidade para fazer o aborto, e no caminho aconteceu um acidente de trânsito. Os dois foram hospitalizados, ficaram muito tempo no hospital, UTI, gesso, etc. Ficou evidente a gravidez, todo mundo ficou percebendo, sabendo, assumiram a gravidez, casaram-se, e o Gustavo hoje tinha 14 anos. Só que o Gustavo nunca esqueceu no seu inconsciente presente, no inconsciente desta vida, a atitude de seus pais. E foi feita terapia durante muito tempo para que ele perdoasse o pai e a mãe, até que se ajustou. Hoje o Gustavo, inclusive, é formado em psicologia, na psicologia transpessoal, e se dá muito bem com seu pai e sua mãe, graças a Deus. Só que vocês vejam a marca profunda que fica só de um pensamento, às vezes, em abortar. Né? Então, a responsabilidade. Por isso, nós, da doutrina espírita, nós temos essas informações e podemos entender a gestação e a reencarnação numa dimensão mais ampla. Ajudarmos outras pessoas, orientarmos e não ameaçarmos com castigos ou punições, mas explicarmos. Porque a doutrina é uma doutrina de amor, consoladora, mas de esclarecimento. Vamos fazer então o nosso encerramento.
É claro que nós podemos fazer a prece em qualquer posição. Podemos fazer a prece sentado, em pé ou deitado. Pode-se fazer de mãos dadas ou não, porque não é necessário. Com luzes acesas ou apagadas, também não é necessário. Mas como eu quero fazer um exercício de energia, de vibração, com pensamentos em cores, vou pedir licença para apagar a luz, se for possível. Vamos, todos nós, imaginarmos que estamos num lago azul. Formamos um imenso círculo. Sentimos-nos espiritualmente de mãos dadas, formando um grande círculo no imenso lago azul. Olhamos para a margem e observamos uma relva verde e orvalhada, árvores frondosas e tranquilas irradiam um perfume verde, flores rosas, amarelas e azuis preenchem as laterais do lago. Sentimos a irradiação do perfume dessas flores. Inspiramos. Sentimos o perfume das flores adentrar aos nossos corpos espirituais. Sentimos a brisa suave do vento que toca o nosso rosto. Sentimos o verde das plantas, da árvore, a energia azul do lago. E percebemos a chegada de uma imensa luz branca que desce do alto no centro desse lago. A luz branca que é a soma de todas as cores, de todas as radiações, de todo conhecimento e de todo amor. A luz branca de Jesus, a luz branca de nossos mentores espirituais maiores. Sentimos essa luz branca entrar pelo alto das nossas cabeças, pelo chakra coronário, descer em direção ao nosso peito, ao nosso coração. E essa luz sai pelo nosso coração em direção ao centro do círculo do lago. Coloquemos no centro desse círculo a figura mental de alguém que precisamos ajudar, alguém que sofre, alguém que necessite. E projetemos a força dessas energias para essa pessoa. A energia do alto, a energia das flores, a energia da árvore, a energia do lago.
a energia do nosso magnetismo de encarnados, que fornece elementos mais densos que os nossos mentores utilizam para o tratamento. Que esse irmão consiga ser reconfortado, melhorado, e que ele sinta-se aliviado, esclarecido, e que possa ele partir. Agora voltamos todos nós, unimos nossos pensamentos e construamos uma flor mental. E essa flor sobe, une-se com as flores de todos nós e forma um imenso ramalhete de flores que oferecemos aos mentores espirituais desta casa, aqui em Porto, para que eles usem essas energias, essas vibrações, com a finalidade que eles assim desejarem. Voltemos à nossa posição anterior, relaxando, voltando às nossas cadeiras, sentando, relaxando. Podemos abrir os olhos e agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mestres. Que assim seja. Pronto, estamos gratos ao professor Di Bernardi pela lição maravilhosa que nos deixou, de esclarecimento, pela sua simpatia. É de facto uma pessoa amável, desde o momento em que o conhecemos na estação. Ele continua em Portugal, como dissemos no sábado, estará na Federação Espírita Portuguesa fazendo um seminário sobre a reencarnação. Dado que o adiantado da hora, o passo foi feito, como o doutor disse, nesta irradiação em que todos estivemos presentes. Obrigado pela vossa presença. Até uma próxima oportunidade.